Hã, oxe, eu não sei vocês, mas eu vivo constantemente em uma espiral de crise existencial relacionado às minhas escolhas artísticas. Mas antes eu vou dar um pouco de contexto, bater um papo e registrar esse recorte da minha vida. Bem, gente, na minha infância eu fui influenciada por várias narrativas artísticas, como Turma da Mônica, Esmiliguido, Calvin Haroldo, Charlie Brown. Gostava de desenhos animados como Pica-Pau, Turma da Mônica, Pucca. Acredito que tudo isso gira muito em torno do cartoon. Eu acho que o cartoon, ele tem formas muito marcantes. Quer dizer, sempre existe esse potencial na arte de ser muito marcante. Bem, os anos se passaram e eu comecei a voltar o meu traço muito mais pro estilo que a gente conhece hoje como o que a gente vê nos animes. Até hoje a minha arte, ela é muito voltada para essa vertente. É importante lembrar que a arte proveniente predominantemente do Oriente, ela não se resume ao estilo anime que nós vemos majoritariamente na TV ou nos mangás mais populares. Há muitas variações, estilos, preferências e escolhas. Mas enfim, com o passar do tempo, e algo que eu não consigo ignorar por muito tempo, eu percebo que a minha arte e meu desenho tornaram-se cada vez mais genéricos. Tipo, eu não sei o quanto das minhas escolhas são, na verdade, uma copiação daquilo que a maioria das pessoas quer ver. Isso dentro do meu nicho. Eu acho que é muito fácil você se fechar dentro de uma bolha e nutrir o pensamento de que uma escolha que eu fiz no passado, eu vou ter que sustentar ela pelo resto da minha vida. Às vezes, gente, é exatamente assim que a gente se sente, é assim que eu me sinto. E eu quero ter formas mais divertidas e brincar um pouco mais com as proporções. E ao mesmo tempo ter a mesma expressividade que eu encontro dentro do estilo anime. E eu poderia simplesmente mesclar tudo isso e fazer uma coisa legal, mas eu realmente me sinto bloqueada para fazer isso. Eu não consigo fazer isso com tanta facilidade. É importante a gente desenvolver uma identidade artística. Eu acredito nisso. Dentro disso, a gente precisa fazer escolhas, e escolhas implicam perdas. Eu sinto que realmente eu preciso fazer uma reorientação profissional, no caso, uma reorientação artística. É muito difícil para mim fazer escolhas dentro de um estilo artístico e subtipos, e eu gosto de muitas coisas. Mas eu acredito que a gente precisa de maturidade para saber que não dá para abraçar o mundo todo. Eu sei que nem todo mundo concorda em ter que delimitar-se dessa forma, só que a arte em geral e o desenho em particular, ele possuem vários direcionamentos. E a gente precisa saber disso e em alguma medida se localizar dentro disso, do que a gente quer fazer. Eu acredito que agora eu preciso fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes. Eu preciso estourar a minha pequena bolha e explorar outras cores, outras formas, outras ideias em lugares diferentes. Acredito que isso tenha ficado muito com uma cara de monólogo ou algo parecido, mas às vezes a gente realmente se coloca nesse lugar de querer mudar e muitas vezes se sente preso a algo que a gente escolheu no passado ou que continua fazendo no presente. Isso, de certa forma, gera uma insatisfação. Anteriormente eu falei sobre a questão de delimitar-se, mas eu penso que eu fiz isso há muito tempo quando eu me coloquei dentro de uma bolha, de um nicho específico. E aí eu restringi muito as minhas possibilidades e as minhas escolhas. E aí eu não consegui explorar coisas diferentes. Enfim, bora caminhar para a conclusão? Eu refleti bastante antes e durante a produção desse vídeo. E eu descobri, olha que legal que eu descobri, gente. E para eu sair um pouco da minha bolha, eu preciso experimentar algo um pouco diferente do que eu consumo e, consequentemente, produzo.
artistas que talvez estejam mais engajados com cartoon, que brinquem de um modo diferente, um pouco diferente com as formas, as cores, outras nuances, e é exatamente isso que eu fiz. Bora ver. Não tenha medo de experimentar coisas novas se você acredita que isso é necessário, ou talvez até por uma curiosidade divertida. Um novo pincel, uma nova folha, um novo brush, um outro artista. Esse processo pode ser muito gratificante e te colocar em um lugar diferente. E talvez você descubra algo que nem sabia que era a sua cara. Enfim, gente, muito obrigada por assistirem o vídeo, se você chegou até aqui. Minha meta é chegar a 100 inscritos. E por enquanto, esse foi o registro. Até a próxima. Tchau!